Se abra a Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 20. Nós vamos ler apenas o versículo de número 28. Atos 20, versículo 28. Aqui o apóstolo Paulo diz: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, obrigado, Deus, pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite. Obrigado, Deus, por transformar a nossa vida dia a dia, Pai. Ó Deus, de glória em glória, de brilho em brilho, de graça em graça, Pai. Obrigado pelas tuas mãos sobre nós. Ajuda-nos a viver, Deus, para ti, para o Senhor, para que o teu nome seja honrado, seja exaltado, seja engrandecido, seja glorificado. Pai, obrigado, Deus, por tua palavra. Fala conosco, no nome santo de Jesus. Amém. Paulo aqui, ele está se despedindo dos presbíteros da igreja de Éfeso. Paulo, ele declara que ele está inocente de todo o sangue dos irmãos, porque ele pregava a palavra, ele anunciava o evangelho de Jesus Cristo. Então Paulo, ele pede aos presbíteros da igreja que eles se cuidem, e que eles cuidem do rebanho de Deus, da igreja, que ele mesmo comprou com o seu sangue. Então, eu quero falar sobre a igreja nessa noite. A palavra igreja possui alguns significados. Pode ser aplicada a uma instituição, a um templo, a um ajuntamento de cristãos e ao corpo de Cristo. Por exemplo, aqui nós temos 3 igrejas, apesar que a igreja do Senhor Jesus é uma só. Mas aqui nós temos o templo, que é formado de paredes, de janelas, de pisos, que muitas vezes nós nomenclaturamos como dizemos, vamos à igreja, a igreja tal. Nós falamos muitas vezes é do templo, do prédio. O que mais? Aqui tem a igreja local, a Igreja Batista Nova Canaã, formada por seus membros e possuindo muitas pessoas que visitam as reuniões. E temos também aqui a Igreja Invisível, que é formada por todos os salvos, por todos aqueles que nasceram de novo e que ainda nascerão de novo, mesmo que não estejam todos aqui e estejam esparramados pelo mundo inteiro. Amém? Então, nessa noite eu quero compartilhar sobre ser igreja do Senhor Jesus. Por que ser igreja? É uma pergunta. Por que ser igreja? Primeiro, porque não existe a possibilidade de ser salvo sem ser igreja. Olha só a declaração. Ser igreja aqui não é ser membro de uma igreja A, B ou C. Ser membro aqui não é ter o nome no rol de membros da Igreja Batista Nova Canaã, apesar que isso é muito importante. Mas ser igreja aqui é ter um nome escrito no livro da vida, na igreja que Jesus fundou antes da fundação do mundo. É interessante isso. Então, ser igreja aqui é ter sido comprado com o sangue de Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo disse. Ele disse assim, olha,
pastoreiem a igreja de Deus que Ele comprou com o seu próprio sangue. Então tem muita gente, tem muitos que fazem parte apenas de uma igreja local, muitos que frequentam as reuniões e não tem nada, de mal nisso. É muito bom poder frequentar uma igreja, é muito bom poder vir a um lugar onde nós podemos adorar a Deus, onde nós podemos ouvir a palavra de Deus. Eu não estou falando contra isso, eu quero que você entenda. Mas ser igreja é muito mais do que vir às reuniões, é muito mais do que frequentar os cultos. Ser igreja do Senhor Jesus é você ter compromisso com o Deus que te comprou com o sangue dele. Então, nós devemos frequentar a igreja? Sim, nós devemos frequentar uma igreja. Mas nós devemos ser membros de uma igreja? Sim, isso também é importante. Mas o essencial é sermos a igreja de Jesus Cristo. O que nos salva não é frequentar uma igreja, não é ser membro de uma igreja, mas ser igreja, comprada, lavada e remida no sangue de Jesus. Às vezes nós dissemos algumas frases que, às vezes dói no coração, mas é a verdade. Tem pessoas que vão ficar 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos ou mais dentro de uma igreja e depois serão condenadas, porque nunca nasceram de novo e não são a igreja do Senhor Jesus. É duro dizer isso, né? Dói no coração em saber que muitos ouvem a palavra, em que muitos escutam aquilo que está sendo pregado de verdades de Deus para as nossas vidas, mas que nunca se rendem, nunca se entregam, nunca vão a Cristo de verdade e confiam plenamente nele, porque somente nele nós temos vida eterna. Não há salvação fora de Jesus Cristo. Então, quando eu digo que é impossível ter salvação sem ser igreja, porque foi Jesus que comprou a igreja. Ele nos comprou. Olha só, nós devemos entender que Jesus, ele não veio fundar uma religião. Jesus, ele veio para salvar pecadores. 1 Timóteo 1,15, que é um texto muito particular, às vezes, meu, porque eu gosto muito desse texto. Quando o apóstolo Paulo diz assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo, para quê? Para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior, disse o apóstolo Paulo. Cara, se o apóstolo Paulo falou isso, eu vou falar o quê então? Aí tem que falar assim, mais pior? Não existe isso aí, né? Se existisse essa palavra, eu seria mais pior do que o apóstolo. Se o apóstolo Paulo diz que ele é o pior dos pecadores, então, quando nós reconhecemos, olha só, Jesus veio salvar pecadores. Quando nós reconhecemos que nós somos pecadores, quando nós cremos no sacrifício vicário na cruz do Calvário, quando nós cremos na morte e ressurreição de Jesus Cristo, que Ele fez isso para a nossa salvação, quando nós, então, vamos a Cristo, confiando nele, recebendo-o como Senhor e Salvador das nossas vidas, nascemos de novo, somos batizados no Espírito Santo. Olha só esse versículo. Somos inseridos, batizados no corpo de Cristo, que é a verdadeira igreja. Olha só esse versículo, 1 Coríntios 12, versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Nós tornamos então igreja do Senhor Jesus, templo do Espírito Santo. Isso é glorioso. Atos 17, 28 vai dizer que Deus
Ele não habita mais em templos formados por mãos humanas, porque ele prefere habitar na sua própria criação. A verdadeira igreja são pecadores salvos pela graça de Deus, dependentes de Jesus Cristo, habitação do Espírito Santo. Eu faço alguns questionamentos aqui. Eu pergunto para mim, você pergunta para você. Eu sou igreja? Eu estou salvo? Eu tenho o meu nome escrito no livro da vida? Eu me arrependo todas as vezes que eu peco? Porque a prova de que você se arrependeu um dia é que você se arrepende todos os dias. Porque quem vive no pecado, muitas vezes vive sem se arrepender. E estão vivendo de qualquer maneira, mas vivem, muitas vezes até sem angústias. Agora, uma pessoa que foi alcançada por Jesus, entenda uma coisa: essa pessoa jamais terá paz fora de Jesus. Ela vai a cada dia desejar estar perto de Jesus, por causa do próprio Deus que habita nela. O que mais? Se essas perguntas que eu fiz, as respostas foram afirmativas, sim, então eu sou a igreja de Jesus. Você é a igreja de Jesus. Agora, se a resposta for não, necessário é nascer de novo. Amém? Então, por que ser igreja do Senhor Jesus? Primeiro, porque não existe a possibilidade de ser salvo sem ser igreja. Segundo, porque nós precisamos uns dos outros. E eu quero me deter mais nesse ponto. Ninguém é igreja sozinho. Aqui, nós vemos o porquê nós devemos se importar com a igreja de Jesus Cristo. A Bíblia e o próprio Deus vai trazer muitas figuras de o que é ser igreja, que a Bíblia diz. Olha só as figuras. Primeiro, a igreja é um corpo. 1 Coríntios 12, versículo 12 e o versículo 27, diz assim, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro deste corpo. Então a igreja, ela é um organismo vivo. Nós todos somos diferentes uns dos outros. A igreja é a unidade na diversidade. Cada um de nós somos membros do corpo de Cristo e cada um possui uma função no corpo. Eu preciso de você, meu irmão. Olha, é tão claro porque há uma dependência entre os membros. Quando um membro sofre, a Bíblia vai dizer que todos padecem, todos sofrem. Aí eu falo igual o Juliano disse aqui nesses dias. Dá uma martelada no dedo para você ver. Se você quiser fazer isso depois do culto na tua casa, mas não vai fazer não, né? Estou brincando. Mas você vai ver como que o corpo inteiro vai reagir depois de uma martelada no dedo. Às vezes, a gente pensa que não tem importância no corpo. Olha só, às vezes a gente pensa que quem tem importância no corpo é só quem aparece aqui. Quem canta, quem prega, quem faz alguma coisa aqui que é visto. Olha só, no corpo. Vocês estão vendo o meu coração? Ninguém aqui está vendo o meu coração. Ele é interno. Mas é um órgão vital. Deixa o coração parar para você ver. O que acontece? Eu caio duro aqui. Então, é um órgão que não aparece, mas é fundamental. Meu irmão,
Se você faz parte do corpo de Cristo, você é essencial no corpo. Deus te colocou no corpo. O próprio Deus ajustou você no corpo. A minha pergunta é: nós temos exercido a nossa função no corpo? Temos reagido àquilo que Deus quer para a nossa vida? Então, o corpo, ele depende um dos outros, cada órgão. Nós temos sido dependentes de nossos irmãos? Ou muitas vezes nós falhamos e somos como Jonas, que não aceita a vontade de Deus para a sua vida num determinado momento? Quantas vezes nós desprezamos o irmão porque achamos que somos superiores a ele? Achamos que não precisamos do irmão. E a Bíblia vai dizer que cada um tem o seu lugar no corpo. Que aquele que possui menor honra é o que deveria ser mais honrado. Aí vem o apóstolo Paulo e quebra a gente, em Filipenses 2:3, quando ele diz: nada façais por vanglória ou por egoísmo, mas com humildade considerem os outros superiores a si mesmo. Cara, quem que faz isso? Considerar o outro superior? Muitas vezes nós queremos ser superiores. No corpo, cada um depende do outro. Eu não sou igreja sozinho, você não é igreja sozinho. Nós somos parte de um corpo, somos parte de um todo. Tem muitos que abandonaram as reuniões, não congregam mais. Eu conheço pessoas, irmãos, que já disseram para mim: olha, na internet tem muitas boas mensagens, e eu concordo, existem mesmo muitas boas mensagens na internet. Mas e quando a dor vem? Quando a falta de amigos assombra o coração e o vazio enorme aloja nas nossas almas, será que o pregador da internet vai abraçar? Será que ele vai chorar com os que choram, vai se alegrar com os que se alegram? Quando nós perdemos um ente querido, o pregador da internet ou da TV vai lá e te dá um abraço e te consola? Não! Eu preciso de você, meu irmão. Nós precisamos uns dos outros. E onde nós encontramos verdadeiros amigos? Eu falo a verdade, eu falo pessoalmente. Os meus verdadeiros amigos são membros do corpo de Cristo. É claro que eu tenho amigos fora do corpo, que eu amo também, que eu convivo com eles, mas os verdadeiros, aqueles que podem chorar comigo, se alegrar comigo, a maioria das vezes eles são parte do corpo de Cristo. Então, nós devemos valorizar isso. Como é maravilhoso, sabe, poder caminhar junto com pessoas que foram alcançadas por Jesus como nós. Como é maravilhoso poder sair de casa e vir aqui a esse lugar, sabe, sabendo que aqui eu vou adorar a Deus, eu vou ouvir Deus falar comigo e eu vou ter comunhão com os meus irmãos. Sentado na frente do computador, isso não existe. É uma falácia. Existe um movimento, o que mais cresce hoje no Brasil, é o movimento dos desigrejados. Pessoas que não querem se reunir mais, pessoas que brigaram dentro da congregação,
saíram por alguma divergência, por algum relacionamento quebrado, e muitas vezes por algumas doutrinas que entraram de forma errada. Mas isso não é desculpa para não se reunir como igreja. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio de vós. Jesus não disse, se você estiver sozinho, eu vou estar no meio, ali, não tem nem jeito de estar no meio, né? Sozinho não tem jeito. Então nós precisamos caminhar uns com os outros. Meu irmão, todos nós somos defeituosos. Quem não tem defeito, ele levanta a mão. Não tem ninguém corajoso. Todo mundo verdadeiro. Nenhum mentiroso. Eu sou cheio de defeitos, meu irmão. Eu preciso da misericórdia dos irmãos. Deus muitas vezes trata com você no meu defeito. Sabia? E trata comigo no teu defeito. Ninguém aqui pode dizer que é o bambambam. Imagine se todo o corpo fosse olho. Imagine se, que aberração que seria, um olhão bem gigantão. Já pensou viver sem harmonia? O pé direito querendo ir para lá e o pé esquerdo para cá, eu caio aqui rapidamente. Meu irmão, nós precisamos um dos outros. Aqui, ó, se não tivesse trazido água aqui, ó, o irmão precioso trouxe, né? E agora? Eu sei que eu nem consegui pregar mais, estou com sede. Se o jacaré lá cortar, né? Cortar o som lá, vou ficar aqui falando, poucos vão ouvir. Se vocês não estivessem aqui, eu estou falando de corpo. Se vocês não estivessem aqui, imagina eu aqui sozinho. Cara, beira a loucura. Se você fala sozinho, meu irmão, me perdoe, tá? Mas beira a loucura, porque até eu às vezes falo sozinho. Então é beira a loucura, não é loucura não, tá? Então, você está vendo que, olha, quantas vezes nós precisamos dos irmãos? Eu não falo de somente aqui não, no culto não. Eu falo no dia a dia, na convivência do dia a dia. Fazer parte do mesmo corpo requer amor, paciência, misericórdia. Olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer à igreja de Colossos, capítulo 3, versículo 12 ao 17. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor vos perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o juiz em vossos corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo. É glorioso isso. O que mais? Uma outra figura. A igreja é uma família. Olha só, Efésios 2, versículo 19 ao 21. Vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Somos membros da família de Deus.
Rapaz, um dos grandes privilégios que eu vejo é poder chamar Deus de Pai. Paizinho querido, Abba, Pai. É por isso que nós chamamos os membros do corpo de irmãos. Por quê? Somos parte da mesma família, a família de Deus. Então, isso é ser igreja. Numa família, olha só, deve haver respeito, união, transparência, convivência, amor incondicional. Aí, de novo, um texto do apóstolo Paulo. Preste atenção. Romanos 12, versículo 9 a seguir, diz assim: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Olha aqui, família. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Só isso. Agora eu pergunto, nós temos praticado essas coisas? Como família? Uma outra figura. A igreja é uma comunidade. Comunidade é um grupo de pessoas que se ajuntam, que se unem, que vivem com um propósito, um bem comum. E em se tratando da igreja, esse bem comum é Cristo. E tudo que estiver relacionado a Ele, ao reino de Deus. Então, quem começou a igreja foi Jesus. Jesus pega 18 camaradas para começar um grupo, uma comunidade. Jesus, certa vez ele chega e ele pergunta para os seus discípulos: quem dizem que eu sou? E aí os seus discípulos dizem: uns dizem que tu és João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Jesus pergunta para eles: e para vocês, quem eu sou? E Pedro levanta a voz e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olha para Pedro e diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre isso aí que você acabou de dizer, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu vou fundar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí, eles vivem 3 anos e meio mais ou menos com Jesus. Em Atos 2, no dia de Pentecostes, Pedro prega a mensagem da palavra de Deus e quase 3.000 almas se convertem. E aí eles batizam eles, e aí diz que o texto vai dizer que eles dedicavam ao ensino dos apóstolos, às orações e ao partir do pão. E eles tinham tudo em comum. Eles partiam o pão de casa em casa, eles se reuniam no átrio do templo, ou no templo, às vezes, e eles louvavam a Deus
tendo a simpatia de todos. Olha só, o povo vendo. E o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar, aqueles que iam sendo salvos. Houve um acréscimo de quase 3.000 almas, onde? Na igreja, na comunidade. Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos, onde? Na igreja, na comunidade. O que mais? A última figura que eu vou usar, tem muitas. A igreja é o rebanho de Deus. O texto que nós lemos diz isso. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Cuidem do rebanho, para pastorearem a igreja de Deus. Paulo está falando aqui aos líderes da igreja, aos presbíteros da igreja. Então você vai ver que a organização da igreja vem de Deus, porque ali tinha líderes, tinha os presbíteros da igreja. Então não é um negócio bagunçado, precisa haver ordem entre o povo. A igreja primitiva era uma igreja que ela foi se organizando. Então existe ordem na igreja de Jesus. Não é hierarquia. Entenda uma coisa. Pastor Itamar, a função dele é ser pastor. Entendeu? O pastor Juliano, é a função dele. Não é que ele é maior do que ninguém aqui, não. Não é que ele é o bambambam. Não, misericórdia, irmãos. Sabe, uma coisa que eu me alegro de estar aqui nessa congregação, nessa igreja, é que o Itamar é humilde demais, o Juliano é humilde. Eu nunca vi eles falando deles aqui. Sabe, eu nunca vi eles puxando a sardinha para o lado deles e dizendo, aqui quem manda sou eu. Não, aqui quem manda é Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus, quem manda é Ele. A igreja não tem dono, o dono dela é Jesus. A Bíblia vai dizer muitas vezes dessa questão de rebanho, dessa questão de ser ovelha. O Salmo de número 100 diz assim, que foi Deus e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Jesus vai usar o termo ovelhas muitas vezes também. Jesus, João 10:11, Jesus diz assim, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus, João 10, 27 ao versículo 30, Jesus diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, dou-lhes a vida eterna, e elas nunca hão de perecer, e jamais alguém as arrebatará da minha mão, porque o meu Pai que me as deu é maior do que todos, e ninguém poderá arrebatá-las das mãos de meu Pai. Que segurança ser ovelha de Jesus. Que coisa gloriosa é ser ovelha de Jesus. É ter Jesus como o sumo pastor das nossas almas. É ter relacionamento com o pastor que nos ama, que deu a vida por nós na cruz do Calvário. O pastor que cuida de nós. O pastor que nos põe no colo quando precisa. O pastor que arranca os nossos carrapichos. O pastor que arruma vidas para cuidar da gente. O pastor que muitas vezes coloca ovelhas para que nós possamos ser cuidados. Olha, tem muitas figuras, mas vamos, tá bom,
Por que ser igreja? Primeiro, porque não existe a possibilidade de ser salvo sem ser igreja. Segundo, porque nós precisamos uns dos outros. Terceiro e último, porque Deus nos alcançou para viver para a sua glória e cumprir seus propósitos. A igreja existe, em primeiro lugar, para glorificar a Deus. O grande e maior propósito da igreja é viver para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31 vai dizer: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso quer dizer que nós devemos exaltar, engrandecer a Deus, ao mesmo tempo reconhecendo a nossa pequenez, se humilhando na presença desse Deus, entendendo que tudo é Ele que faz. Nós devemos viver com a expressão de João Batista, quando João diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Glorificar a Deus não é só aqui na igreja, é em todo lugar, em todo tempo. Quer façais qualquer outra coisa. Olha só, as atividades, elas são ilimitadas, mas o propósito é o mesmo, para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. Então, aqui tem inúmeras coisas, porque não é só aqui enquanto nós nos ajuntamos, nas reuniões, mas é lá no trabalho, é pescando, é comprando. Pague suas contas. Você compra para a glória de Deus? Tem um bando de cristãos que não compram para a glória de Deus, porque eles dão um nó. Não é comprar para a glória de Deus, porque não tem como comprar e não pagar para a glória de Deus, não tem essa justificativa. Tem como mentir para a glória de Deus? Não tem. Então o problema está em Deus? Não, está em nós. Nós precisamos viver pautados na glória de Deus. Então, enquanto nós contribuímos, enquanto nós vendemos, enquanto nós alugamos, enquanto nós nos divertimos, enquanto nós postamos no Facebook, tudo, isso deve permear o nosso pensamento. Eu estou fazendo o que estou fazendo para a glória de Deus? Nós precisamos glorificar a Deus lá em casa. Sim, eu vejo que é o primeiro lugar que você tem que glorificar a Deus é dentro da sua casa. Senão vai ser como aquele menininho que estava no culto e deu um cutucão na mãe e disse: mamãe, vou vir morar na igreja? Aí a mãe falou: meu filho, por quê? Mamãe, papai aqui é tão bonzinho, não é aquele capeta lá de casa. Cara, sabe, falar que nós vimos aqui, adoramos a Deus e depois viver como um capeta dentro de casa, não bate com o cristianismo. De nada adianta. Permita-me dizer algo. Se nós realmente vivêssemos para a glória de Deus, como seria a nossa vida, hein? Como seria o mundo? Vai pensando. Outra coisa, Rafael aqui disse, da questão das angústias, da ansiedade que nós vivemos. Sabe, muitas vezes nós somos ansiosos, nós somos indecisos, isso é com todo mundo. Quantas vezes eu me pego numa indecisão, no que fazer? Cara, será que
A gente poderia viver assim, ó. Eu vou fazer isso para a glória de Deus? Eu vou entrar na faculdade nesse curso para a glória de Deus? Eu vou namorar essa pessoa para a glória de Deus? Tudo. Se você parar para analisar, essa era uma pergunta que tinha que pairar sobre as nossas vidas, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos planos. Será que Deus quer que eu faça isso ou aquilo? Será que isso vai ser para a sua glória? Já pensou? Rapaz, eu quando estava preparando essa mensagem, quando eu cheguei nessa parte aqui, eu confesso para você que eu chorei muito. Tive que dar um tempo. Será que já pensou se nós terminássemos a nossa vida como Jesus, que disse assim, a oração sacerdotal, em João 17, Jesus no versículo 5, Jesus ora ao Pai, e Jesus diz assim, Pai, eu te glorifiquei na terra. Eu te glorifiquei na terra. Paulo, mas era Jesus, né? Mas espera aí, ele não é o nosso grande, maior exemplo? Nós não devemos viver como ele? Aí Jesus vai e diz assim, 8:12 de João, eu sou a luz do mundo. Está vendo, Paulo? Aí, ó, Jesus falou que ele é a luz do mundo. Mas o que me preocupa, o que me chama a atenção, é que em Mateus 5, versículo 13, Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Ele diz que ele é a luz do mundo, depois ele diz que nós somos a luz do mundo. E ele diz, portanto, brilhe a vossa luz, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Isso fala de testemunho, fala de modo de viver, fala de relacionamento. Cristianismo é vida. Nós devemos nos importar com as pessoas. Deus, Ele ama, Ele socorre, Ele ajuda, muitas vezes, por meio de nós. Precisamos avaliar como estamos vivendo como igreja. Temos feito a diferença entre os irmãos? Temos feito a diferença na cidade em que moramos? Na sociedade em que vivemos? No estado, no país, no mundo? A igreja tem sido relevante? O que nós estamos fazendo que Deus é glorificado? É missão da igreja pregar o evangelho. Olha só, eu achei interessante na Bíblia King James, atualizada, Marcos 16:15, que diz, ide e pregai o evangelho, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Na Bíblia King James diz assim, ó, enquanto vocês estiverem indo, proclamai o evangelho. Mateus 28:19 diz, enquanto vocês estiverem indo, façam discípulos. A ênfase aqui não é no ir, é no fazer discípulos. E é enquanto nós estamos vivendo. Evangelismo não é um programa da igreja para ser feito num determinado momento, mas é um estilo de vida. Um estilo de vida que glorifica a Deus e faz com que as pessoas tenham sede pelo Deus vivo no decorrer da vida,
por onde você andar, na escola, na rua, no trabalho, em casa. Isso vale para mim, vale para nós. Eu me insiro nisso. Então, tanto é que missões não é apenas enviar missionários para o mundo, mas é enviar a verdade de Deus por meio dos missionários. Porque se eles forem tão somente não pregar o evangelho, foram em vão. Não é o ir que vale a pena, é o fazer discípulos. Nós temos que fazer discípulos. Aí o texto vai dizer, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ordenando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Onde isso acontece? Na igreja. O ser igreja, não estou dizendo numa igreja local, faz parte também, mas é no ser igreja que isso acontece. Isso é papel da igreja. Ser igreja é estar envolvido nos propósitos de Deus para nós. Ser igreja é ter compromisso com Deus e com as pessoas. Por isso nós precisamos conhecer a Deus. Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Tem muita gente que rejeita o evangelho por causa do mensageiro. É duro isso. Deus muitas vezes é mal apresentado. Deus muitas vezes é mal interpretado. E Deus muitas vezes não é crido por causa dos mensageiros que não vivem conforme a mensagem, a verdade do evangelho. A igreja de Jesus, ela deve se importar com os perdidos, sim, porque dos perdidos Jesus fez a igreja dele. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então nós devemos nos importar também com os perdidos. Devemos ter compaixão das pessoas. Devemos a cada dia entender da onde Jesus nos tirou. Se nós estamos inseridos na igreja, e nós somos igreja do Senhor Jesus hoje, é porque Deus enviou alguém para pregar a mensagem do Evangelho, que transforma a vida do homem e faz dele nova criatura. E as pessoas precisam da igreja, de mim e de você. Não devemos arrumar desculpas. Precisamos cumprir o papel da igreja. Precisamos cumprir os propósitos de Deus. Entenda uma coisa: Deus está fazendo a sua obra. Deus fará a sua obra. A pergunta é: você quer fazer parte disso? Porque é glorioso estar inserido nos planos, no propósito de um Deus bendito e santo que transforma vidas e quer usar você, quer usar a mim, quer fazer com que o seu nome seja exaltado, seja engrandecido, seja glorificado por meio das nossas ações. É Deus trabalhando no meio da igreja para alcançar os perdidos. Que isso nos sirva de exemplo, que eu e você possamos a cada dia viver como igreja de Jesus Cristo. Conclusão: por que ser igreja? Primeiro, porque não existe a possibilidade de ser salvo sem ser igreja. Segundo, porque nós precisamos uns dos outros. Terceiro, porque Deus nos alcançou para a glória do seu santo nome e para cumprir os propósitos dele na terra.
Eu escrevi algo um dia, eu vou ler aqui. Igreja é isso. O culto não acaba para quem foi alcançado pela graça de Deus. Em Cristo, o culto é eterno e em qualquer lugar. Não acontece somente aos domingos nos templos, mas flui sem cessar no respirar e andar de cada um que nasceu dele, e nele tem vida eterna, e é chamado por ele de filho, e junto com outros filhos formam sua igreja. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. A Deus seja toda a glória, toda a honra, porque é Ele que nos comprou com o sangue de Jesus na cruz do Calvário e nos fez sua igreja.